A gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais enigmáticos e ao mesmo tempo poderosos que existem, o Apocalipse. Mas e se a chave para desvendar esse livro não for sobre prever o futuro, e sim sobre entender uma mensagem de esperança, bem aqui, para o nosso presente? E para guiar a nossa jornada, é muito importante deixar claro logo de cara. Toda essa análise é baseada no estudo bíblico analítico completo do livro de Apocalipse, de autoria do pastor Rafael Soares de Moura. É um trabalho incrível, super profundo, que vai ser o nosso mapa. Quando a gente ouve falar em Apocalipse, né? A mente já vai direto para aquelas imagens, dragões, bestas, catástrofes. E sim, essas figuras são muito fortes, não dá para negar. Mas o que elas significam de verdade? E se, na real, elas forem símbolos para uma realidade muito mais profunda do que um roteiro literal do fim dos tempos? Ok, então vamos lá. Vamos decifrar esse código. O primeiro passo para entender o Apocalipse é saber que tipo de literatura a gente está lendo. Porque, veja bem, não é um jornal com notícias do futuro. É uma obra com uma identidade literária muito, mas muito específica e rica. A classificação exata do livro é uma combinação fascinante. Pensa só, ele é uma profecia, porque revela a vontade e os planos de Deus. Ele usa linguagem apocalíptica, ou seja, é cheio de símbolos de visões grandiosas, e por fim foi feito para ser uma epístola circular, basicamente uma carta que deveria circular entre 7 igrejas reais daquela época. Sacar essa natureza tripla? Nossa, isso muda completamente o jeito de ler. Agora, o contexto histórico é fundamental. O João não escreveu isso de um lugar confortável, não. Ele estava exilado, sofrendo por causa da fé dele. E os leitores? Não eram personagens de ficção. Eram comunidades de gente de verdade que estavam enfrentando uma perseguição brutal, às vezes até a morte, debaixo do Império Romano. Por isso, o objetivo central do livro nunca foi assustar. Foi, desde o início, fortalecer e encorajar. E aqui está o coração de tudo. A ideia principal que amarra cada visão, cada símbolo, o triunfo soberano de Deus em Cristo sobre todo o mal. Guarda bem essa frase, ela é a nossa bússola, sabe? É ela que vai nos guiar por toda a complexidade do livro, a verdade central que ilumina tudo. Certo. Então, como essa mensagem de triunfo é apresentada? Olha, longe de ser um caos de visões desconexas, o Apocalipse tem uma arquitetura brilhante, totalmente intencional. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura funciona? O próprio livro nos dá o mapa, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. A estrutura é dividida em 3 partes bem claras. Primeiro, as coisas que viste, que é a visão do Cristo glorificado, a base de tudo. Segundo, as coisas que são, ou seja, a realidade das 7 igrejas, com suas lutas e vitórias. E terceiro, as coisas que hão de acontecer, que são as visões sobre o futuro, mostrando como o plano de Deus se completa. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial para interpretar o livro do jeito certo. Os ciclos de visões, os selos, as trombetas, as taças, eles não devem ser lidos como uma linha do tempo, um depois do outro. A ideia principal aqui é de recapitulação progressiva. É como ver a mesma cena de um filme várias vezes, só que de ângulos diferentes e com cada vez mais detalhes, sempre reforçando a mesma mensagem, a vitória de Cristo sobre o mal. Muito bem, chegamos na parte que todo mundo tem mais curiosidade: os símbolos. Como é que a gente decifra a linguagem do Apocalipse sem cair em especulação maluca? A boa notícia é que existe um código, e a chave para ele está mais perto do que a gente imagina. Vamos conhecer os protagonistas desta grande história. O cordeiro, que parece frágil, é na verdade o símbolo máximo da vitória através do sacrifício. O dragão representa a origem de todo o mal. A Babilônia não é uma cidade literal do futuro, mas sim um símbolo do sistema mundial corrupto. Para os primeiros leitores, era uma alusão clara a Roma. E a besta é o poder do Estado que persegue e exige uma lealdade que só pertence a Deus. E isso nos leva ao ponto talvez mais importante sobre os símbolos. A chave para interpretar tudo isso não está no jornal de hoje, de jeito nenhum. A chave está lá atrás, nas páginas do Antigo Testamento. Quase toda a imagem que o João usa, o cordeiro, os tronos, os monstros, tudo isso tem raiz nos livros de Daniel, Ezequiel, Isaías. O Apocalipse é, na verdade, a grande culminação de toda a história bíblica.
Beleza, agora que a gente já entendeu a estrutura, a linguagem, podemos finalmente extrair a mensagem principal. Com tudo isso em mente, o que o Apocalipse está de fato tentando nos dizer? O estudo do Pastor Moura resume a essência do livro em 5 verdades poderosas. Primeira, Cristo é soberano sobre a história. Segunda, a batalha espiritual é real, mas a vitória final já está garantida. Terceira, Deus é justo e vai julgar toda a maldade. Quarta, perseverar na fé mesmo sofrendo tem um valor eterno. E por último, a história não termina no caos, mas na beleza de uma nova criação. Essa citação do estudo resume a aplicação prática de um jeito perfeito. A fidelidade em meio ao sofrimento é a resposta lógica e correta a esta revelação. Em outras palavras, é porque a gente sabe que a vitória é certa, que podemos ser fiéis agora, não importa o custo. Tudo isso é fascinante, mas qual a relevância de um livro de quase 2000 anos para a nossa vida hoje? Vamos ver como aplicar essa mensagem de um jeito saudável e também evitar os erros de interpretação que são bem comuns. A aplicação correta nos inspira a caminhar com fidelidade no meio das dificuldades, a encontrar sentido no sofrimento, debaixo da soberania de Deus. O erro comum é tentar usar o livro como uma bola de cristal, sabe? Tentar criar calendários exatos sobre o fim do mundo. A grande mensagem do Apocalipse é muito mais sobre como a gente deve viver hoje do que sobre adivinhar o amanhã. Se a gente pudesse pegar toda essa complexidade, todas as visões, todos os símbolos e resumir tudo numa única e poderosa mensagem, qual seria ela? Seria esta, em meio a todo o caos aparente da história. Jesus Cristo é o vencedor soberano. Essa é a verdade que ecoa do primeiro ao último capítulo. O trono não está vazio. O Cordeiro venceu e ele reina para sempre. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão, uma pergunta que o Apocalipse deixa para cada um de nós. Sabendo o final da história, sabendo quem já venceu a batalha, como isso transforma a maneira como a gente vive o nosso presente? Essa é a grande questão que o estudo do pastor Rafael Soares de Moura nos convida a responder.